E a minha mãe era assim, todo domingo nós vinha na missa, ali na matriz. Então o horário a primeira missa era 7 horas. E ninguém não tinha relógio, não tinha nada. A minha mãe levantava de madrugada para ver a estrela da guia, que ela sai 4 horas. Se a estrela estivesse para fora, a mamãe já dizia, vamos se arrumar depressa para nós ir embora, porque a estrela já saiu. Ah, menina. Cativeiro, 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 cativeirá, Aroê meu cativeiro. Cativeiro, 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 cativeirá, Aroê meu cativeiro. Adorei as almas me atenderam, elas são das almas lá do cruzeiro. Elas são... Meu nome é Josefina Nascimento. Eu sou de 33, dia 28 de novembro. Nasci lá no sítio, no Mato Drento. Você nunca viu falar do Mato Drento? Ah, então. Eu só queria saber certeza, você não Quer dizer que lá de primeiro era diferente. Mas hoje já as coisas tudo, já há muitos anos, já mudou tudo, né? Mas lá era um lugar muito bonito. Era o sítio da minha avó, a mãe da minha mãe. E de lá, a gente saiu, foi pro sítio da outra avó, que era a mãe do meu pai. Ficamos lá também. E aí depois, eu saí de lá, eu não tinha bem 13 anos, fui embora para São Paulo. Fui embora para São Paulo com a minha tia. Morava lá e a minha tia veio me pegar para mim ir para São Paulo para trabalhar lá, para poder ajudar a família. Aí meu pai pediu para minha tia que arrumasse o serviço lá e viesse me pegar para ir para trabalhar. E aí ela arrumou lá, e aí ela veio me pegar e eu fui embora para São Paulo. E eu morava no serviço e trabalhava lá. Meu nome é Sônia Maria Eugênio, data de nascimento é 1/8/54. Eu nasci no Friburgo, aqui era um bairro de alemães, né? E aí depois minha mãe, ela teve 14 filhos. A maioria foi criada lá. E meu pai, quando eu estava com 1 ano, ele resolveu vir para Indaiatuba, né? E nós somos todas registradas em Campinas, só que depois a gente, né, veio para cá, então nós somos Indaiatuba. Mas era um bairro de alemão muito bom. Eles eram muito bons para os meus pais, né? Eles queriam muito bem eles, ajudaram muito a minha mãe, porque ter 14 filhos não é fácil, né? A gente chegou aqui na Indaiatuba, meu pai foi trabalhar com um senhor que chamava Chico de Campos, nós morava aqui na 13 de Maio, ele trabalhava carregava saco de batata, né? E daí a gente foi, minha mãe aí nós viemos morar aqui na 13 de Maio, porque ele arrumou uma casa com meu pai, até inclusive ele insistia, meu pai, para comprar essa casa, mas meu pai não... Naquele tempo tinha os homens que não tinham uma cabeça boa, né? Mas as minhas irmãs tinham, só que mulher não podia assinar nada, não podia comprar nada. Mas graças a Deus, ele foi muito bom. Não deixava nós passar fome, trabalhou muito. Era músico também. Eles eram 4 irmãos. Três homens e uma mulher. Era meu tio Roberto, meu tio Alcides e minha tia Lila, que era casada com o irmão da Zé Filho. Aí meu tio Roberto falou para ele, Bastião, vamos para Franco da Rocha, que trabalhar com a ferroviária era melhor, né? Porque as crianças tinham salário, mas ele não quis.
Aí meus tios foram para Franco da Rocha e nós ficamos aqui. E continuamos aqui, mas ele deu uma linhagem muito boa pra gente. Agora nós já fomos diferentes da que a Zefina contou, né? Os alemães já queriam que nós estudássemos. Aí a gente começou, eles falavam, Bastião, tem que pôr as meninas para estudar, então estudou no Randolfo, outro estudou aqui no SESI também. E aí nós tivemos essa oportunidade de estudo, né? Só que quando nós chegamos a uma certa idade, a gente já tinha que ajudar os pais. Aí nós pegamos, fizemos até a quarto ano, acho que era, né? Quando a gente tinha aquela provinha que você passava pro 5º ano, acho que era admissão que falava, né? Aí nós precisamos parar para trabalhar em firma para poder ajudar eles, né? Aí minha irmã Geni trabalhava no cotonifício. Quando eu peguei 14 anos, eu fui trabalhar também. Trabalhei 5 anos no cotonifício. É uma firma maravilhosa. Eu trabalhei 5 anos lá, trabalhava bem, mas eu vou contar a minha história, porque eu fui mandada dispensar. Eu adorava dançar e ensinar as meninas. Então tinha uns maquinários, aí o meu chefe saía para jogar. Aí eu falava, meninada, vamos parar as máquinas e vamos trazer uma sonatinha, sabe aqueles disquinhos pequenos, eu vou começar a ensinar vocês a dançarem. Mas só que a primeira vez tinha um outro chefe do lado, que era outra sessão. Aí ele me pegou, ele dedurava a gente. A primeira vez eu fui suspensa, que era a suspensão que falava. A segunda também, na terceira ele foi obrigado. Aí fui dispensada da firma. Aí eu trabalhei 2 anos e meio na Singer. Aí como eu gostava de ser meio livre, eu comecei a fazer um cursinho de cabeleireira. Eu gostava de ser livre. Do tempo que nós morava tudo no sítio, assim, que nem eu saí depois de pequeno de lá. Mas eu não cheguei na escola. Eu não cheguei na escola porque aqueles tempos meu, as mulheres não estudavam. Quem estudava era só homem. E o mulher não podia estudar. A maioria das famílias italianas, tudo que morava em volta de nós lá no sítio, nenhuma das mulheres foi estudar, só os homens que foram. Ai, menina, eu chorava, que eu queria ir na escola. Meu pai dizia, ela quer apanhar, por isso que ela quer ir na escola. Eu dizia, mãe, não é isso. A minha mãe dizia, não, ela tá certa. Ela tá certa porque com o tempo, Júlio, ninguém sabe. Por aí a gente vai vendo como que cada um tinha um modo de pensar, né? Meu pai pensava diferente, a minha mãe já pensava diferente. Mas ele não aceitava. A maioria dos homens naqueles tempos não aceitava nada. Tinha que ser o que eles queriam, o que eles falavam e acabou. A minha avó, a mãe do meu pai, a mãe do meu pai e o avô, que era também o pai do meu pai, eles eram do cativeiro. Mas ela contava muita coisa que eles sofriam, que nem ela dizia, agora nessa época, filha, que era assim, lá a casa da minha avó era uma casa grande, porque era no sítio, né? Geralmente as casas tudo eram grandes. E a minha mãe com meu pai saía trabalhar. Então, quando dava aqueles temporal, hoje não dá temporal, que nem dava aqueles anos atrás. Mas nem pensar. A minha avó não fechava nada. Ela sentava no batente da porta e eu com meu irmão mais velho, o meu irmão era mais velho que eu, sentava de um lado e a vovó no meio e eu do outro lado. E nós enfiava a mão assim nela assim, e nós ali tremendo, ela disse, acabaram por porcaria, vocês não viram nada ainda. Mas aquele raio que dava, aquele trovão, e a vovó cantando. Porque ela disse que do tempo que era do cativeiro, que eles passaram, eles estavam sempre carpindo café. E dava esse temporal, ninguém podia largar da enxada e ir embora e correr para esconder. Tinha que ficar ali trabalhando, porque tinha o capanga que acompanhava eles. O meu avô veio de lá de Pernambuco.
Ele veio de lá de Pernambuco, mas não foi só ele, foi bastante menino que venderam eles à noite, foi roubado à noite e eles vieram de navio. Então aqueles meninos que não conseguiram vir, que morria no navio, já jogava ali no mar mesmo. Então uma boa turma que veio com meu avô conseguiu chegar. Agora, que nem meu avô dizia que ele não sabe o lugar onde que eles desceram para poder depois aí, que aí foram, cada pessoa que estavam lá esperando ia levando os meninos aonde eles queriam. Então, o meu avô sabia que o nome dele era Luiz, mas Luiz do quê? Aí puseram Luiz Pernambucano. Então a minha família tem uma parte assim. Luiz o nome da pessoa e depois Pernambucano. E do meu lado, meu pai achou que era pernambucano, era muito feio. Ele quis nascimento. Meus pais eram músicos também, né? Era meu tio Alcide, ele tocava sax, e meu tio Roberto tocava clarinete, e meu pai tocava banjo, violão e tirava música na folha da laranja. Aí minha mãe falou que meu tio, ele aprendeu, ele cortava, sabe, mamona? Sim. Ele cortava e ele fazia os risquinhos. Ele aprendeu a tocar ali. Olha que interessante. No talo, né? Da mamona. No talo da mamona. E aí eles vinham de Franco da Rocha e se uniam, que nem a turma da Zé Fina, né? E nós fazíamos bailinho no fundo de quintal. Acho que uma vez por mês eles vinham pra cá. Mas graças a Deus eles deixaram um legado bom pra nós. Ela deixou um legado bom que ela falou assim: eu não quero que vocês se separem, família. Vocês são em 14, vocês se dão muito bem. O meu pai tocava. O quê? Violão. Ele tinha um grupo que eles tocavam junto. Então, e meu pai, ele era muito... e os meus irmãos, conforme foram crescendo também, tinha um que tocava pandeiro, outro tocava esse instrumento aí, que hoje você só tudo toca por aí, e cantava também. Outro meu irmão tocava violão, que aprendeu também a tocar violão, o João. E eu sei que então, nesse quintal, porque o quintal aqui é grande, do lado de lá, vinha meus primos de Salto, eles ficavam aí até 1h da manhã fazendo serenata. Então, 13 de maio foi meu pai, seu Argeu, seu Argeu... agora fugiu o sobrenome Prima da mamãe. dele. Argeu Fonseca. O Argeu Fonseca. Eles que começaram o Clube de Maio, que é assim na 5 de julho. No fundo tinha um barracão, eles começaram lá. Então nós ia dançar lá. Tinha o Clube da Cipec, tinha o Clube Arca. E aquele que era perto, hoje onde é o Bradesco, aquele lá eu não lembro, mas tinha um clube ali também. Que meu pai fazia baile lá, ele com o seu Argeu. Que vinha essa orquestra de Franco da Rocha, eles vinham pra cá e faziam o baile. Só que é o seguinte, Maria, os brancos, eles iam dançar no nosso clube, porque não era proibido, eles gostavam de dançar. Tinha muita gente de Capivari, tanto nós ia pra lá como eles vinham pra cá. Não, eu que comecei com eles, porque nós morávamos na Hércules Mazzoni, a gente tinha, assim, a minha casa era aqui, o terreno era grande. Aí o Dedê, meus irmãos falaram assim, porque era tudo batuqueiro, né? Eles falaram, vamos começar a fazer uma batucada, e eles começaram. Aí eu fui chamar essas duas primas minhas, que elas são já falecidas, e elas falaram, vamos, Sônia. Aí minha mãe falou, não, vocês não vão. Eu falei, a gente vai. Daí ela fez uma sainha pra nós, de papel crepom, e daí a gente saiu na rua, e o pessoal ficou sabendo. Ela falou, a hora que vocês passarem no bar do Vando, seu pai vai ficar bravo. Mas no fim ele não ficou. Aí o Marcão, o irmão da Zé Fina, já começou a entrar na batucada, porque o Zeca, meu irmão, formou sereno. Aí ficou eu com o Marcão. Falei, Marcão, vamos falar com a Cleonice.
Aí batemos lá na casa dela, explicamos a situação. Falei que você não dá aquelas fantasias pra nós. Falou, tudo bem, o primeiro ano. Aí ela deu, nós saímos melhor. Aí ela falou assim, eu acho que eu vou abraçar a escola. E ela ajudou. A primeira vez que ela fez homenagem ao Primavera. Que nós descia na 24. Aí tinha o Tota Wolff, ele tinha uma empresa de ônibus. Aí ele cortou um ônibus para fazer um carro alegórico. Aí saiu os jogadores do Primavera, sabe? Mas era muito bacana, eu correndo sempre atrás, eu e Marcão. Eu, Marcão, Joab e Cleonice. Mas o Indaiá e o 9, eles eram muito preconceituosos, o negro não dançava lá. Mas como nós era amiga da Cleonice Mota, que ela era bem forte aqui, Orura e a Sônia, a gente dançava bastante no Indaiá. Então eu não posso falar, eles não proibiam a gente, entendeu? Que tinha uma amizade com umas pessoas mais chegadas, mas não tinha mistura não, viu? E no nosso, eles iam dançando. Ele tinha um time de futebol chamado Sereno. Aí o Carlinho Piantelli falou pra ele, vamos armar uma escola diferente da Unidos. Aí que começou. Tinha meu irmão Dedê, que ele era do bairro Santa Cruz. Mas ele fazia lá no Santa Cruz. Ele era mestre de bateria lá no Santa Cruz. Porque ele era casado com uma moça lá de Santa Cruz. Ia fazer 100 anos, né? Aí como eu gostava sempre de trabalhar com a nossa raça, eu reuni o pessoal da escola de samba e falei, vamos fazer uma festa de 100 anos da libertação? E vamos contratar Alessi Brandão? O pessoal todo virou. Não vamos, porque é loucura, né? Aí o João Infange, que é falecido, ele foi na minha casa e falou assim pra mim, Sônia, eu tô com você, vamos correr atrás. Menina, fizemos tudo. A hora que nós soltamos na mídia, que ia fazer uma festa da libertação de 100 anos, estourou o convite. Aí a minha história com a Coni começou assim. O João chegou um dia no salão, com a chave na mão e falou, Sônia, você quer a Coni? Porque se você não quiser a Coni, eu vou levar para a prefeitura. Estou abandonando, não aguento mais. Eu falei, João, pelo amor de Deus, não vamos devolver lá, aquele espaço é muito bom. Pode deixar a chave aqui que eu corro atrás. Aí que eu comecei a me envolver com a Coni, entendeu? Aí daí eu passei para o Donizete, meu primo, com a Ângela, porque eu fiquei 3 anos segurando. Aí, Marina, o que foi difícil? Você segurar, eu montei uma diretoria boa. Mas tinha umas pessoas que eram contra eu. Eu peguei, eu comecei, mas fiquei tocando. Fazia um samba, a Célia me ajudava muito e eu estava indo. Mas depois eu não aguentei mais, 3 anos, você pegar dinheiro do seu para pagar água, força, tudo, não dá certo. Aí eu chamei o Donizete com a Ângela e falei, não aguento mais, se vocês não quiserem, a história seria repetida mesmo. Levo para a prefeitura e o espaço vai para a FIEC. Não, Sônia, não vamos. E a Ângela ficou um tempo. Então, eu queria que você chegasse nisso daí. O Zé Onério, tinha o Zé Onério ou o Tadeu. Não sei se você lembra do Tadeu Engenheiro. Eles me deram um tempo para mim construir alguma coisa ali. Né? Eu não tinha dinheiro para isso, construir uma churrascaria, um espaço para fazer churrasco e os aposentados estavam em cima daquele terreno. Aí o Tadeu veio, conversou comigo, e um advogado, ele falou, você tem, acho que uns 6 meses eles me deram. Eu falei, eu não tenho como arrecadar dinheiro para fazer esse espaço. Aí o Zé Onério, eu tenho toda a documentação. O Zé Onério foi, me chamou lá na prefeitura, falou, nós precisamos passar aquele espaço para os aposentados. Você tem como construir alguma coisa ali? Eu falei, não, eu não tenho condições. Vocês têm como ajudar? Não, então vai para os aposentados, mas vocês podem usar. Menina, sabe o que começaram a falar? Que eu vendi o terreno. Você acha que eu posso vender um terreno que pertence à prefeitura? Eu estaria na cadeia, filha. Não existe isso. Eu fui noiva, bem. Fui noiva 2 vezes. As 2 vezes não deu certo.
A última vez minha mãe falou para mim, filha, é 1000 vezes sozinha do que mal acompanhada. É verdade. Isso aí. Mas eu tenho amor em criança. Sempre tive amor em criança. Sempre. Pra querer, namorei bastante, não deu certo. Fiquei um tempão aí com o moço, não deu certo, não deu. Mas a gente também era ligada muito à minha mãe, né? A gente acho que se prendeu também por ela, entendeu? Que nós gostávamos de cuidar dela. Então, namorado, essas coisas, a gente deve ser isso. Mas eu gosto de ser solteira. Ah, porque é muito bom, né? Muito livre. O homem, ele é muito possessivo, né? Nem todos, mas a maioria. Então, se eu sou casada, tenho filho, eu não vou ter uma liberdade que eu tenho hoje, entendeu? Foi uma escolha minha também. O irmão da Zefina é casado com a irmã do meu pai, era. E a relação nossa foi essa, né? Antes eu já ia lá na Zefina, mas assim, que a gente se apegou mesmo foi quando a minha tia Jandira casou com o João, que é a única irmã do meu pai. E a gente se uniu, e por causa do Marcão também, né? Bem antes até do casamento do João, por causa da escola de samba. Nós éramos 9. Se os meus irmãos fizessem alguma coisa errada que ela não estava, o outro vinha e dizia, ai mãe, fulano fez isso, fez aquilo, chama lá para mim. A minha mãe ponhava meus irmãos muito de castigo. Ela não era muito de bater. Vocês vão na frente do altar, pega aquele terço lá, rezar o terço. E aonde ela estava, aquele que errava, ela dizia, pode parar, começa tudo de novo. Vocês não estão rezando direito. Mãe querida, Mãe de Jesus, nossa Mãe, Mãe Aparecida, me abençoe e me protege. Protege todos aqueles que estão nesse momento também aqui de frente com o altar. E protege, mamãe, o ano inteiro. Protege o mundo inteiro. Protege as crianças, os casal. Protege, traga muita paz, muita saúde por todas as crianças e traga muita união pelos casal, para que todos sejam felizes com as suas graças divinas.